a gente está transmitindo pela internet, que além do pessoal poder assistir, a Fabíola está vendo aí, não, né? Além do pessoal poder assistir, também fica gravado, para nós mesmos podermos olhar de novo depois. Até porque, durante a exposição, a gente tem envolvimento do mundo espiritual. Então, muita coisa que vai ser passada não vai ser minha. Então, eu também quero depois assistir com calma, e aí vai ficar gravado no Facebook, para poder depois acessar quantas vezes a gente precisar. A leitura preparatória já demonstra aí que, nesse momento, todos nós nos candidatamos a sermos servidores de Jesus, a sermos trabalhadores do mundo espiritual. Durante muitas décadas, imaginava-se que o trabalhador espírita era apenas aquele que frequentava a reunião mediúnica. O tempo passou. Hoje a gente pode ampliar. O trabalhador do mundo espiritual não é só o que frequenta a reunião mediúnica. Porque a partir do momento que a gente tem um conhecimento de mediunidade, aliás, conhecimento de espiritismo, as pessoas passam a nos identificar. Então a pessoa olha, Vilma, a minha irmã está com um negócio ruim no corpo lá, você que é espírito, você pode socorrer? Aí a Vilma vai dizer, eu estou começando, eu ainda não sei. Não tem isso. Só o fato dela ser espírita, a pessoa já acha que ela vai resolver. Então, é como o pessoal que faz curso na área de saúde. Minha esposa fez um curso de fisioterapia. Então, nos dias de estágio, ela ia com aquele jaleco branco. E aí, ela ia com a roupa branca, o jaleco dentro da bolsa, nem vestia o jaleco não, só a calça e a blusa branca, e o jaleco dentro da bolsa. Toda vez que acontecia alguma coisa, alguém desmaiava, ali a doutora chamava ela para socorro. Aí ela assustada passou a não ir mais de branco. Né? Então, por quê? Ela era referência, tudo bem. Na atividade profissional, ela pode se esconder, mas na atividade espiritual, não, porque os espíritos acham. Aquela ali é espírita. Vai nos achar, não tem jeito. Vocês acham que é coincidência alguém sentar perto de você no ônibus e começar a falar da morte da mãe e do pai? Pode ser coincidência uma vez, 2 vezes, 5 vezes, mas que tanta coincidência é essa? A Vânia dizia que é deusincidência. Nós espíritas sabemos que não existe a coincidência. Então, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Missão dos Espíritas deixa bem claro que todos nós vamos divulgar o Espiritismo. E aí divulgar parece que é fazer palestra. Não, divulgar na prática, que é a melhor maneira de divulgação, o socorro. E cada vez mais as pessoas vão estar mais envolvidas em espiritualidade. Antes, elas eram envolvidas de espiritualidade e ficava muito claro os chamados processos, as pessoas que estavam ali demoniadas, era muito claro isso. Hoje esse processo se dá de maneira mais sutil. Quantas vezes a gente está discutindo com a pessoa está completamente fora da razão, por mais que você utilize a lógica com ela continua teimando, e ela começa a ter comportamento que não é dela. E aí, se a gente tiver a evidência, a gente olhar um pouco, com um pouco mais de profundidade, a gente vai perceber que, na verdade, aquela pessoa ali está envolvida espiritualmente. Ela está incorporada. Ela está obsidiada. E aí você vai... Quem tem o hábito de dialogar com os espíritos começa a perceber essa diferença. Quer dizer, de tanto treinar na reunião mediúnica, de tanto perceber a mudança do médium, do comportamento do médium, quando ele vai fazer com o marido em casa, com a esposa, com o irmão, com o filho, vai perceber que o comportamento daquela pessoa é diferente da outra, diferente dela no normal. É porque ela é bipolar? É porque ela está surtada? Às vezes é envolvimento espiritual. Aliás, surtado sempre tem o envolvimento espiritual. Então, por isso que a gente resolveu abrir, ao invés de a gente fazer um diálogo com os nossos trabalhadores da reunião, nós devemos abrir. Primeiro que a gente quer falar só com os doutrinadores da nossa reunião.
Depois os médicos falaram, mas a gente também gostaria de saber como é que é, mesmo não sendo dialogador. Porque a reunião mediúnica, para quem não participa, ela é composta de alguns trabalhadores com funções diferentes. A gente tem os dialogadores, que são aqueles que não são médiums, do ponto de vista ostensivo, porque no capítulo 14 do livro dos médiuns, Allan Kardec deixa uma dubiedade. Ele fala, todos somos médiuns, mas... E aí quem entende língua portuguesa sabe que quando vem o mas, o que vem depois vai negar o que vem antes. Né? Quando ele fala, mas, então não são médiuns. Todos somos médiuns, mas... Não somos médiuns. É a mesma coisa eu falar assim, Renatinho é gente boa, mas ele não é gente boa. O que eu vou falar depois vai negar a gente boa que eu estou falando. Então todos somos médiuns, mas serão considerados médiuns aqueles que tiverem uma influência física de forma sistemática. Então o médium, ele tem características físicas. A mediunidade está no corpo, não está no espírito. Como espírito, todos nós somos médiuns, mas é o corpo que é diferente. Então aquele arrepio, aquela dor de cabeça, mudança de voz, o zumbido no ouvido, uma série de conjunto de coisas que se repetem. Se repetem. Você tem uma dor de cabeça, alguém fala, mamãe morreu. Aí fala, que coincidência. Daí um mês, você tem uma dor de cabeça, a pessoa fala, meu vizinho morreu. Que coincidência. Daqui 3 meses, eu estou com uma dor de cabeça. Meu cunhado morreu. Já é coincidência, né, gente? Você começa a associar a sua dor de cabeça com a presença de gente morta. Então a gente vai para uma analogia, a gente vai se conhecendo, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma região da cabeça que dói quando uma pessoa foi morta recentemente. Então, tem alguém que morreu aqui faz pouco tempo. Porque eu estou com dor de cabeça, mas não é uma dor de cabeça qualquer, é aquela região da cabeça específica. Mas como é que eu descobri isso? Observando ao longo dos anos. Então, médium, diz Allan Kardec, é aquele que tem um sintoma físico. Muito bem. Os dialogadores são escolhidos por não terem mediunidade, porque fica mais fácil para eles ajudar. No entanto, André Luiz vai dizer que o dialogador, ele tem mediunidade sim, não aquela mediunidade física extensiva, mas aquela mediunidade de sintonia com o guia espiritual, sintonia com o mundo espiritual superior. Aquilo que ele acha que é a ideia dele, muitas vezes é inspirado pelos espíritos. Mas é preciso que o dialogador tenha conhecimento para facilitar a inspiração dos espíritos. Então, não é você, ainda que a ideia seja genial, tem ali a contribuição dos benfeitores espirituais. Então, esses são os médiuns dialogadores. Além deles, tem os médiuns psicofônicos, são o que na Umbanda se chama de incorporação. No Centro Espírita também, a Leon Denis utiliza essa expressão, são aqueles que falam, que dão voz ao espírito. São os médiuns que eles chamam de psicofônicos. Allan Kardec chama de psicofônicos, que também podem ser psicólogos. Tem os médiuns videntes. O psicofônico fica com a função de receber a mensagem dos espíritos, de ser o intermediário do espírito sofredor com o dialogador. Tem também o médium vidente, qual é a função dele? Olhar o que está acontecendo, perceber como está a reunião, o que está sendo produzido, o que não está. Então esse é o médium vidente, fica de olho, literalmente, porque o olho espiritual que ele tem, ele vai visualizar com muito mais clareza. Allan Kardec diz que o médium vidente não é médium, que a vidência é um processo anímico. Por que não é médium? Porque médium significa intermediário. Então o médium psicofônico, ele é intermediário de quem está morto e quem está vivo. O médium psicógrafo também. O médium vidente não, ele vê para ele. Então Allan Kardec diz que não é um processo mediúnico, é um processo anímico. Então ele vê. Então, ele não manda recado de um mundo para o outro. Mas o fato é que ele vê. E a gente tem também, por exemplo, médium
deslocamento ou desdobramento, que é aquele médium que sai do corpo e vai em regiões do mundo espiritual, superior ou inferior. Se for inferior, ele vai buscar gente para socorro. E aí é uma vidência, mas é uma vidência em que ele vai adiante, ele continua no quadro, é uma vidência também, o médium desdobramento. Ele vai lá, ele vai descrevendo para o doutrinador o que ele está vendo. E aí o doutrinador vai orientando ele. É o médium de desdobramento. Então, esses são alguns dos membros da equipe. O médium de psicografia, aquele que psicografa. Então, são alguns exemplos de mediunidade de uma reunião mediúnica. E que a gente vai encontrar não só na reunião mediúnica, mas lá fora, na rua. A mediunidade não é um privilégio da reunião mediúnica. E nem é um privilégio do espiritismo. Ela é um fenômeno natural, humano. Marcele, eu vou falar para ela, ela vai saber agora junto com vocês, ela não sabe o que eu vou falar aqui. Marcele, no sábado para domingo, sábado à noite, ela me mandou uma mensagem dizendo: Luiz, eu percebi a presença de um companheiro, a gente conhece o companheiro, não vou citar o nome dele aqui, para não expor, que é aquele Guarapari, desencarnado, e eu senti uma saudade, mas assim, não fiquei mal não, então não sei se era a presença dele, ou se é só lembrança, é coisa da minha cabeça, porque se ele está mal, eu ia ficar mal. Como eu não estou mal, quando eu não estou mal, então eu acho que não é ele. E aí, na percepção da Marcele, ela queria, na verdade, saber como é que está o companheiro, sem querer, ela perguntou isso. E aí, eu abri a mensagem, eu saí de Tombos, eu fiz palestra na abertura de Semana Espírita de Tombos, Minas Gerais, no sábado, e eu queria estar aqui no domingo, na palestra do Ademar. Então, para isso, eu saí de Tombos 4 horas da manhã. E tal, peguei a estrada, quando eu cheguei em Itaperuna, já eram 5h20, falei, eu vou tomar café. A padaria estava aberta. E aí parei para tomar o café, aí enquanto a moça preparava o café, eu abri o WhatsApp e eu vi a mensagem da Marcele. E aí eu fui respondendo: Marcele, o companheiro está bem, ele já está recuperado, e por ser aniversário da morte dele, é o momento que o espírito para fazer a reflexão sobre a vida que teve, sobre a reencarnação dele. Então faz 3 anos que ele desencarnou. Como é que foi o uso que ele fez da oportunidade de estar reencarnado? Então é o momento de fazer o balanço. E ao fazer esse balanço, ele percebeu, ele lembrou da Marcele, das orientações da Marcele para ele. Ele não era espírita era Marcele. Como eram amigos, a Marcele falava com ele: olha, atenção, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então ele lembrou e aí foi visitar lá. Ele foi visitar. E aí então ela teve a percepção dele, não foi da cabeça dela, ele estava presente. Era uma amiga, eu estava mandando esse recado para a Marcele. Isso foi uma vidência, eu vi a cena. Eu pensei: será que é evidência mesmo? Ou será que eu estou inventando isso na minha cabeça? E mesmo um homem com 30 anos de mediunidade nas costas ainda tem esse tipo de dúvida, né? Como é que eu consigo falar isso com essa segurança? E se a Marcele estiver certa, que é a impressão dela, e não é o espírito? Do meu lado estava um policial muito simpático, tomando café e conversando lá sobre futebol, mas muito simpático, um sotaque carioquês. E eu me simpatizei com o soldado. Eu olhei para ele e disse: puxa, ele deve ter trabalhado a noite inteira, né? E agora está tomando um cafezinho para acabar de romper o resto do dia, para depois descansar. A gente esquece que esses trabalhadores, né, dão ali a vida deles por nós, para nossa segurança. E fiquei meditando sobre a tarefa de ser policial, olhando para ele. Na medida em que eu falei assim: será que isso é da minha cabeça? Será que isso é uma série mesmo? Ou será que é da minha cabeça? Será que eu estou inventando isso? Aí ele olhou para mim e falou assim: um dia areia branca, seus pés irão tocar, irão molhar seus cabelos na água azul do mar.
Então, quando ele cantou, opa, era uma prova, era o Espírito dando a prova, tipo assim, Luiz, eu estou aqui, sou eu que estou lhe dizendo seu cabeça de barro, não é a sua ideia não. É uma prova material. Aí eu olhei para o policial querendo agradecer, dizer assim, obrigado por me trazer a notícia do meu amigo. Né? Porque quando é da mediunidade da gente, a gente fica seguro. Mas quando é do outro, é mais chancelado. Aí o policial olhou para mim e falou assim, professor, o senhor tem bom gosto musical. Então, um médium, aquele policial é um médium. Quando ele chegou na padaria, já demonstrava, ele era dócil, envolveu o padeiro, envolveu a moça que serviu o café, envolveu o outro, e ele cantou do nada, assim, a música. Se eu quiser acreditar em coincidência, tudo bem, eu tenho essa chance, mas aí, naquele momento, então, a gente tem essas provas aí, que os espíritos vão nos trazer, da mediunidade. Então, aquele soldado, eu nem sei se ele é espírito, talvez nem seja, mas é médium. Um outro caso bem inusitado, esse eu quis falar, porque eu ia falar uma série depois em particular, bom, que eu fiquei muito impressionado, né, da prova viva da presença do seu Geraldo, um amigo muito querido. Uma outra vez estávamos, eu e Jailson é testemunha, no supermercado, fazendo compras, e aí chegou um homem alcoolizado, olhou para mim e falou assim, o senhor anda o mundo todo aí falando do Evangelho. Ah, não, o senhor anda, hein? O senhor anda igual notícia ruim, mas leva notícia boa. Jairus arregalou o olho e falou assim, você conhece ele? Eu disse, não, nunca vi. Aí ele falou assim, aí eu pensei na minha cabeça assim, ele pode ter lido jornal, né? Minha vida é uma vida pública. Aí ele falou assim, aquela moça lá dos Estados Unidos, que está com medo de voltar para o Brasil, dê segurança a ela, fala para ela que ela não vai voltar, que ela pode ficar tranquila, que ela não vai voltar para o Brasil. Como é que ele sabia da história da moça? Nem Jailson sabia. Existia essa história mesmo. Eu tinha ido ao estado de New Jersey, e lá em New Jersey, uma goiana me pediu para orar por ela, porque ela estava para ser deportada. E ela está há 22 anos nos Estados Unidos. E ela não queria voltar para o Brasil. Como é que ele sabia disso? Me diga. Mas a história não termina aí. Ele falou, Isaías 11:8, alguma coisa assim. Aí eu anotei rapidinho, com todas essas pistas, né? Eu anotei rapidinho, Isaías 11:8. Cheguei em casa, abri a internet, joguei na Bíblia online. Isaías estava falando da comunicação com os mortos. Entendeu, gente? Um homem que estava alcoolizado, médium. Então a mediunidade não é exclusiva do espiritismo e nem de religião nenhuma. Ela é um fenômeno humano. Por isso que a gente abriu, para que todos nós aprendamos a lidar com esse fenômeno, porque vai acontecer na rua. Esse rapaz estava, os dois, tanto o policial quanto o rapaz do supermercado, estavam equilibrados. Mas poderia o cara incorporar ali e começar a falar um monte de coisa, xingar os outros e tá um processo mediúnico. Como é que eu poderia ajudar? Então a primeira coisa que a gente vai perceber aí, né? A presença do Espírito. A gente tem que aguçar o nosso olhar para aquela pessoa que está ou desequilibrada ou equilibrada. Não é dizer que tudo é do Espírito. A Luiz, lá em casa, estou brigando muito com o meu marido. Será que tem influência espiritual? Pode ser que seja porque você é encrenqueira mesmo. Né? Pode ser, né? Então pode ser isso, mas também tem que averiguar. Pode ser influência espiritual. Então existem dois extremos em nós espíritas. Uns acham que tudo é dos espíritos. É extremismo isso. Mas outros acham que nada é dos espíritos. Se comportam como se fôssemos materialistas. Então existe a influência sim. A luz do espírito pode provocar depressão? Não. Mas se você está depressiva, você atrai espíritos com depressão. E a presença desses espíritos
vai aumentar os sintomas da depressão. Se você tem aquela tristeza, a tristeza vai aumentar, porque ele vai passar a energia dele para você. Então você tem que estar atento da presença deles em nossas vidas. Primeiro, então, o que é que está acontecendo? Primeira coisa, é um ataque epilético, é um surto psicótico, ou é uma incorporação espiritual? Primeiro a gente tem que saber o que é. Procurar. Como é que eu vou saber isso? Se me aparece na rua ali uma situação, uma pessoa começa a agredir, fica agressiva, aliás, a xingar, é um surto psicótico, ele enlouqueceu, ele teve um ataque epilético, começa a tremer e a como se fumar pelo canto da boca, ou é um processo espiritual? Primeira coisa, a gente tem que averiguar isso. Primeiro, se é um surto psicótico, a pessoa não é a primeira vez, a pessoa psicótica ela tem um conjunto. A Organização Mundial da Saúde agora tem um código para a influência espiritual. É o CID-10.11.42. Nesse CID-10, não é todo caso que se enquadra no CID-10. O que é o CID-10? Uma pessoa que sofre influência do espírito sem perder a noção da diferença entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então a pessoa incorpora o espírito. E quando ela termina, ela sabe que ela estava incorporada, ou ela não lembra. Ela sabe a diferença, normalmente. Um psicótico não. O psicótico, ele vê o mundo espiritual, ele acha que o mundo espiritual, o mundo paralelo, ele acha que aquele mundo paralelo é o mundo real, e o mundo que a gente vive não existe. Essa é a diferença. Então, a gente precisa separar o que é psicose e o que é influência espiritual. É isso que me difere da pessoa que é psicótica. Senão, qual a diferença? Eu falo com gente que ninguém vê. Eu uso voz diferente da minha. Eu escrevo coisas que não é da minha cabeça. Eu falo sozinho. Isso é coisa de gente doida. Então eu sou doido. E aí qual a diferença? Eu tenho um amigo psiquiatra espírita, Dr. Leandro, lá de São Paulo. Ele fala, quando você vê o espírito, você sabe que aquele ali é espírito que mais espera para você encarnar? Sei. Então você está dizendo que você não é psicótico. Porque se você vê a Maristela com uma outra moça do lado da Maristela e fala, Maristela, que moça linda do seu lado? Tem não, tem sim, você está com um problema, Maristela. Então aí significa que eu estou, né? Porque eu não consigo separar uma coisa da outra. A primeira coisa, o que é? E outra coisa, pessoal, vocês podem parar, perguntar, é um bate-papo. A gente, né, trouxe os slides para a gente, é um bate-papo. Então tem pouco texto por causa disso. Quem é o espírito e quem é o reencarnado? É importante saber quem é o reencarnado. Quais as características do reencarnado? Qual é o nome dele? A Lena passa lá, por exemplo, no Banete, está lá passando perto do Banete, e de repente uma pessoa está lá, incorporada. E todo mundo sem saber o que fazer. Ah, ali espírita, vem Lena, socorrer. Pode acontecer. Primeira coisa que a Lena pode dizer é o seguinte: é sua familiar, Dalgisa? É, qual o nome dela? O nome dela é Vilma, por exemplo. Né? O nome dela é Vilma. Então tá bom. Ela já sabe, a Dalgisa falou que o nome é Vilma. E aí a Lena, então, já sabe que o espírito, a Lena não sabe quem é. Mas o médium, ela sabe que o nome dela é Vilma. É importante isso. Como é que a Lena vai saber quem é o espírito? Primeiro, o rapaz que fala para mim assim, aquela moça dos Estados Unidos,
O espírito está usando esse rapaz, é um espírito bom ou é um espírito desequilibrado? É um espírito bom, ele quer ajudar a gente. Ele está usando um médium alcoolizado, que é o que ele tem na mão. É o que ele tem para hoje. Os espíritos, eles não têm tanto preconceito assim. Se não tem ninguém, quer agora. Tem esse aqui. Você precisa de um pedreiro. O pedreiro faz a parede meio torta, mas ele é pedreiro. Aí você precisa. Aí você não acha um pedreiro bom. Você vai ficar sem fazer o reparo na sua casa? Vou chamar fulano, vou ficar vigiando ele. Mal feito ou bem feito, ele vai fazer. E está mais ou menos assim que os espíritos associam. Eu espero primeiro ver na frente. Ah, mas não é assim. Eu tenho visto isso o tempo todo. Lá no GEAC, na época que eu fui dirigente do Allan Kardec, estava todo mundo naquela preparação para a palestra, né? A palestra era no salão lá em cima. Então a gente estava se ajeitando, o pessoal estava subindo, ligando o som, checando data show e tal. E eu subi de escada. Aí eu estava aqui embaixo, observando quem chegava, dando boas-vindas, e de repente chega uma senhora e diz: boa noite, presidente. Eu falei: boa noite. Essa senhora é uma médium extraordinária, vou dizer o nome dela aqui, mas é uma médium, assim, uma das médiums mais extraordinárias que eu já vi. E aí o que aconteceu? Ela se envolveu com álcool, né? Ela gostava de fazer umas noitadas no final de semana. E aí a direção da casa resolveu afastá-la. Nem participei dessa história, porque ela era antiga lá, foi a diretoria que decidiu lá, e eu gostava dela, né? E achei que, na minha opinião, a gente devia conversar com ela e tentar, né? Mas eles decidiram, e aí eu fui voto vencido. Aí, como ela sabia que eu tinha um apreço grande por ela, ela falou: oi, presidente, me deu um abraço, e ficou por ali, puxando conversa. Nisso, vai passando uma moça, chega uma moça, uma mulher desse tamanho, forte, ela diz: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E ela, como se tivesse tido um derrame, né? Ela fazendo assim, e entrou assim: socorro, socorro, socorro. E aí eu disse: que foi? Você está infartando, né? Está tendo um AVC. É a sensação que eu tinha na hora. Mas não sei, eu estava passando aqui na frente da casa espírita e de repente esse meu lado começou a ficar esquecido e eu acho que eu estou infartando. Eu acho que eu estou tendo um AVC, ela falou. E então eu entrei. E socorro, o senhor vê aí, liga para a ambulância, não sei o quê. Aí eu disse assim: vamos fazer uma oração. E aí tinha uma sala de passe que ficava em frente à escada. Aí entramos na sala de passe, eu falei: bom, eu preciso de um passista. E eu olhei e não apareceu nenhum, aí estava aquela médium. Aí o irmão Joaquim falou: chama fulano de tal. Aí eu pensei assim: não posso. Mas o Espírito mandou. Aí a médium entrou e eu fui aplicar o passe na moça, ela ficou em pé. De repente, o Espírito começa a se comunicar. Era um benfeitor espiritual, orientando o que eu devia fazer. E aplica passe aqui, agora sim, agora aqui, agora faz isso, agora faz aquilo. E a moça foi se libertando. Não durou 5 minutos. Daí a 5 minutos ela: meu Deus, olha só, acabou. Gente, ela foi encantada, ela não era espírita, nunca tinha entrado no centro espírita. E sabe? E quem foi o intermediário do benfeitor foi a médium. A médium que o pessoal desligou da tarefa. Então foi uma coisa que depois eu narrei para ele: aconteceu isso, gente. Devíamos conversar um pouco com ela, mas enfim, cada um é responsável pelas suas escolhas. Então, naquele momento ali ficou claro para mim que aquela companheira, estando ou não no Allan Kardec, ela continuava a serviço dos bons espíritos. Claro que os atos dela comprometem a qualidade do trabalho dela. Mas como os trabalhadores são poucos
e a seara é grande. Jesus conta também com aquilo. Lembra que nos festinhos da bodas, pega os aleijados, os pobres, né? E traga para a festa? É mais ou menos assim. Marcelo? Essa semana, durante umas 3 vezes seguidas, o Gilmar, para quem não conhece, ele tem 5 anos, é o mais novo. Durante umas 3 vezes seguidas, durante o mesmo horário, à noite, ele arrumava uma irritação, uma briga por um motivo assim, às vezes sem noção. Aí no primeiro dia, eu falei assim, tá com sono. Aí no segundo, pode ser pirraça. No terceiro também. No quarto dia, anteontem, eu senti a presença do Espírito. Aí eu falei, não adianta eu conversar com o Gilmar só ensinar. Aí eu peguei ele, fiz uma oração, eu olhei nos olhos dele e falei assim, olha, a gente vai conversar com você, mas não vai ser aqui, e não vai ser através do Gilmar que precisa descansar. Foi, a gente fez uma oração e assim, em coisa de segundos, o Gilmar voltou. Porque ele parecia transtornado, parecia. É como se fosse outra criança ali naquele lugar. E olha que, igual você falou, não é um médium, assim, é uma criança, não é o momento, não é, mas o Espírito queria se mostrar presente. E usou o Gilmar. E aí a gente conversou com ele, né, com o Espírito, e falou assim, olha, que não, cara, você vai ser ouvido. Aí eu até falei, você é lá na casa espírita, numa terça-feira, aí a gente fez a oração, isso foi ontem ou antes de ontem, então assim, a espiritualidade olha que encaminhou, né? Mas eu custei a perceber, às vezes a gente não percebe na hora. Às vezes é 3, 4 dias seguidos, a gente pode achar que é uma pirraça. Exatamente, então assim, temos que estar bem atento, porque criança, jovem, idoso, né? A música do Tio Valesa, né? Da Médiuns, vai falar disso aí. Então, quem é o Espírito? É um bom Espírito? O bom Espírito vai falar coisas legais. Ou é um Espírito sofredor, um Espírito desinformado? A gente evita usar o nome Espírito mal, porque na verdade ninguém é mal, gente. Ninguém é mal. Existe a maldade, mas não existem pessoas más. Porque se existissem pessoas más, a gente estaria dizendo que Deus cria seres maus. É estranho para Deus. Seria perfeito. O que existe são pessoas desequilibradas, espíritos em desalinho, espíritos sofredores, porque a pessoa sofre quando ela faz o mal, quando ela pratica a maldade. Então os espíritos utilizam mais a expressão de espíritos sofredores. Então o encarnado é um espírito sofredor. Então se ele é um espírito sofredor, ele não vai respeitar se é criança, se é velho. Ele não vai respeitar se você está na fila do banco, ou se você está em casa, ou se você está na casa espírita. Ele não vai respeitar. E se o médium não tem, se a pessoa é uma pessoa desinformada, às vezes a pessoa nem sabe o que é mediunidade. Então ela vai dar passividade sem perceber. Porque quando a pessoa é um médium educado, diferente, como a Marcelo falou, converso com você na terça-feira. Na Praia do Morro tinha uma médium, também uma médium extraordinária, não sei se ela está encarnada ainda, mas uma médium assim que me marcou muito a minha vida. O nome dela é Thelma. Aí a Thelma conta, Thelma era uma médium trabalhadora devotada do Gerard, do Kardec. Ela conta que ela estava, naquele dia da faxina da casa dela, ela estava lavando banheiro. Aí o Espírito apareceu para ela e falou, eu quero conversar. Falou, mas eu estou fazendo faxina. Eu falei, e daí? Não quero saber não, eu quero que você me dê atenção. Ele falou, eu é que não quero saber. Eu estou fazendo a faxina. Ou você vai dar a faxina para mim no meu banheiro? O Espírito falou, eu não posso dar faxina, eu sou um Espírito, como é que eu vou dar faxina? Falou, então você não pode conversar comigo agora. Olha só, o dia da reunião mediúnica é quarta-feira. Quarta-feira eu converso com você. Ele falou, mas eu tenho pressa. Ela falou, e eu também, porque daqui a pouquinho meu marido chega e vai querer a comida pronta e você também trabalha para lavar o banheiro. Então ela conversou com ele. E é assim que tem que ser. Mas nem sempre a pessoa tem esse esclarecimento. A gente chega no UPA, e não vai, ou no pronto-socorro de hospital particular, que seja, no CIAS lá de Vitória, não vai chegando e vai entrando, não, você tem que dar documento, o que você é, se é urgência ou não. Não é assim. Também o nosso corpo é um templo.
Então a gente vai dar comunicação se a gente quiser, se puder. E o diálogo tem que ser franco assim com o Espírito. Isso no caso do médico. O dialogador também tem que ter esse diálogo franco. Você percebeu que o Espírito, quem é o Espírito? Às vezes ele está perdido. Às vezes o Espírito nem sabe que morreu. A grande maioria das vezes ele não sabe que morreu, gente. Porque a morte é tão rápida. E a morte é um negócio tão sutil que não dá para a pessoa perceber que ela morreu. Aquela história de quando morrer você vai para o céu, esquece isso, acabou isso. Allan Kardec desconstruiu isso em 1859, quando ele escreveu o Livro dos Médiuns, publicou o Livro dos Médiuns. Ó, o céu e o inferno. Não existe isso. Você vai para onde você está. E você nem percebe que morreu. Quando é aquela doença, que a pessoa fica em estado terminal, beleza, eu digo que se eu pudesse escolher a minha morte, eu ia escolher assim, aquela doença. Chama lá a filha dele, agora chama nela, ele não passa nessa semana. É uma beleza essa doença, porque você vai vendo o seu corpo, você não... Aí daqui a pouquinho você começa a ver seu pai falecido, sua mãe, opa, eu acho que eu estou partindo dessa para o outro, né? Mas você imagina, você vai dirigindo um carro, de repente abre aquele farol na sua frente, de repente você continua dirigindo um carro, você já morreu, cara, ele está achando que está vivo, o carro bateu, você teve morte instantânea e você acha que continua dirigindo o seu carro. É sutil bem assim mesmo. Então, a grande maioria dos espíritos se comunicam na reunião, eles não sabem que morreram. E pode ser que um desses espíritos não saiba que morreu. Então você tem que ter tato para dialogar. Ah, você não está sabendo que você morreu. Você já morreu, cara. Aí o espírito vai ficar pior, vai morrer de novo, né? Então você tem que pensar na dor do outro. Dialogar é ser enfermeiro de Jesus. É se colocar no lugar do outro. É socorrer. Quando a pessoa chega desesperada num pronto-socorro, o médico diz assim: olha, rapaz, essa doença sua aí já matou uns 3 meses, não fala isso para ele. O médico fala: calma, venha cá, fulano, aplica tal coisa. O que eu tenho, doutor? Calma, vou fazer alguns exames. Ele já sabe o que você tem, mas ele fica ali, te enrolando, te embromando, porque não quer te assustar. Se for um caso complexo, então aí que não fala mesmo. Eu estava vendo a entrevista do Leonardo, e ele falando que o Leandro, quando o Leandro teve lá um problema de saúde, foi internado, e aí ele foi conversar com os médicos que atenderam o irmão dele. Leandro ou Daniel? Não, é esse mesmo. Leandro mesmo, né? E o Leonardo está vivo. É, está vivo. Então, aí eu estou vendo se é o Leonardo ou se é o Daniel, mas foi o Leonardo mesmo que eu acho que falou. Aí o Leonardo falou assim, eu vou conversar com os médicos. E aí, como é que está meu irmão? Ele não tinha a mínima noção do que estava acontecendo. Aí o médico falou assim, coisa pouca, logo ele fica bem. 2 ou 3 dias ele fica bem. Um falou. Aí o segundo falou assim, não vai ser logo não. Ele vai demorar um pouquinho. Aí o terceiro falou: fala logo a verdade com o rapaz, faz com ele não. Aí ele já assustou. Aí o primeiro médico falou que logo ia passar, falou: seu irmão tem 60 dias de vida. Ele tem um câncer que já está bem enraizado e ele vive 2 meses. E aí o Leandro ficou sabendo. E aí o entrevistador foi aquele Pedro Bial, e o Pedro Bial perguntou: e quanto tempo durou o Leandro depois dessa notícia? Ele falou: eles erraram por 2 dias, ele durou 62 dias. E ele não sabia, ele falou: não sabia. Ele sabia que estava doente, estava perdendo peso, mas a gente não falou que ele ia morrer, não falou que o caso dele não tinha jeito. Então, quer dizer, o cara chegou do outro lado meio assim, mas ele está quase bom, eu acho que eu vou ter alta, né? Vai ter alta mesmo, para ir para o colônia espiritual. Então, o espírito não percebe que ele morreu, porque ele tem todo um tato. Com licença, senhor Luiz, como eu sou bem leiga, você disse que o espírito não vai para o céu. Não vai. E o espírito vai onde? Ele vai para a realidade psíquica que ele já vive.
Então, por exemplo, um usuário de boteco, ele vai para o boteco, beber junto com os outros vivos lá. Um usuário de droga vai para um local onde outros usuários de drogas desencarnados fica ali, misturado com os vivos por enquanto, depois ele vai se afastando e se afinando mais com os mortos, quais a ele também. Um padre vai procurar uma igreja, um evangélico vai para a igreja evangélica, uma pessoa que ama a família vai para a família. E parece que o papai está aqui, está mesmo. Ele fica de 3 a 6 meses ali rodando a casa, até ele se adaptar, os espíritos permitem. São raros os espíritos que têm consciência que morreu, plena. Por exemplo, Manuel Sampaio. Manuel Sampaio estava lá no funeral dele recebendo as pessoas, o corpo dele ali, e ele dizia muito obrigado por ter vindo, abraçando. Isso é raro, é a única vez que eu vi um morto receber as pessoas do funeral foi o Sampaio. Na maioria das vezes, quando a pessoa está acamada, por exemplo, faleceu o pai de uma amiga minha lá de Caruaru, anteontem, até publiquei no Facebook. E aí ela perguntou, como é que está paizinho? Ela era muito apaixonada pelo pai. Eu falei, está dormindo. Os pais dele estão já em volta do hospital, aguardando, mas ele está dormindo. Então, quando a pessoa está hospitalizada, a tendência é ela dormir um pouquinho, até despertar. E aí ela desperta, achando que ela ainda está no mesmo hospital que ela estava antes. Só que ela já está no hospital do mundo espiritual. Porque Deus é tão generoso que ele a nossa vida não dá saltos. Seria muito estranho eu dormir e já acordar no céu, no meio dos anjos. Eu disse, que negócio é esse? Não, eu vou despertar num ambiente semelhante ao que eu já tinha quando vivo. Para aos poucos eu ir percebendo a diferença. Tem um dos livros, o último livro da série da Luiz, chama-se Se a Vida Continua, que gerou um filme no cinema até. Esse filme deu até pouca frequência no cinema, mas dava para baixar pela internet e assistir, que mostra exatamente duas pessoas que morreram e não sabiam que morreram. Estavam no mesmo hospital, um monte de gente que morreu e que também não sabe que morreu. E aí eles perguntam, que hospital é esse? Aí os enfermeiros engambelam eles, enrolam. Como os enfermeiros da terra também, quando vai falar de algum problema de saúde da gente. Até que, com o tempo, eles vão desconfiando. Aí pergunta, ó, você sabe que fulano tá meio louca, né? O personagem falou para outra. Aí ela falou assim, por quê? Ela tá dizendo que ela morreu, né? Doidinha, né? Ela acha que morreu. Ela tá dizendo que aqui não é lugar de gente viva. Então, na verdade, a única que estava consciência ali, mas, então é bem sutil. A pessoa não percebe, a não ser quando a pessoa tem conhecimento espiritual. Agora, peraí, mamãe está chegando. Mamãe já morreu. Se ela já morreu e está vindo aqui, eu estou perto de ir também. E a mãe fala, vem filha, vem. E aí você desconfia. Né? Você desconfia. A Fefe, por exemplo, ela sempre falava assim, o Zé Gosto brincava com ela e falava assim, e aí Fefe, estamos precisando trabalhar do lado de cara, é ruim, hein? Eu gosto muito de você, Zé, você aí e eu aqui. Então ela sempre falava com ela brincando e ela sempre se defendia. Na última reunião mediúnica, ele disse assim, Fefe, nós estamos precisando de você do lado de cá. Ela falou, se você me der a mão, eu tenho coragem. Então ela já estava tendo a intuição que ia desencarnar. Isso ela falou na terça-feira, na segunda-feira seguinte, ela desencarnou. Aliás, na terça-feira seguinte, foi na terça-feira, né? Na hora da reunião, ela veio, abraçou todo mundo, aí ela pensou, a Fefe deve estar em coma, o espírito veio aqui nos abraçar. Aí depois que a gente terminou a reunião, a Dalgisa olhou, a hora da mensagem, foi exatamente a hora que ela estava aqui, que as filhas comunicaram que ela tinha desencarnado. Também bem sutil. Faço mais uma pergunta também, que eu me pergunto seguidamente. Um casal que se dá muito bem, otimamente bem. Então desencarna o marido ou a mulher, que seja como é que for. E vai que daqui a pouco ele descobre que a mulher era traída. Tá? Então esse espírito deve sofrer pra caramba. Senão por que ele vai descobrir?
Porque se ele é espírito, ele está morando dentro da casa, que ele fica em companhia da pessoa, que ele pegou no ar, o lar e ficou por ali. Sim. Descobrir. Mas por que Ela ele era descobriu? traíra porque ela continua. Mas calma, ele vai descobrir que ela vai levar o amante lá para dentro de casa? Logo depois que ele morreu? Sim. Mas aí ela não pode, espera um pouquinho. Não, porque a sociedade, olha como é que é interessante o pacto social. A sociedade vigia, fala, ó, viu, você vergonha, veio o marido nem desviou e já está levando o outro. Então, normalmente ela vai dar um tempo, entendeu? Para poder não dar na pinta e depois leva. Não é o meu caso, ninguém jamais vai. O meu tempo vai ser eterno, né? Mas o que eu quero dizer é que eu tenho visto e me pergunto. Sim, mas ele vai sofrer como sofreria se ele tivesse encarnado. Tá, mas então por que coitado não vai ter quase nenhuma Nem coisa de outra. Isso que eu estou dizendo, a morte não muda. A morte não muda, ué. Vai ser. Sim, ele vai ser socorrido, mas naquele momento ali ele vai penar. A dor vai ter, o pai está bom, ele não vai deixar de existir, não. Às vezes depois ele vai ser socorrido, mas depois. É como aqui na Terra. Ah, Luiz, minha mulher me traiu, vem cá, vamos conversar depois, mas que ele vai sentir a dor, vai sentir. Não, porque quando você psicografou para mim, na psicografia saiu que meu marido estaria indo para outro degrau, subindo outro degrau. Então eu não entendi, agora eu comecei a chegar em casa, entendeu? Não, depois de um tempo ele se filho. Ele fica por ali em torno de 6 meses. É um período de despedida, de adaptação. Aí depois de 3 anos ele já foi mesmo. Não. Vem visitar. Foi direto, estava aí na semana passada. Pois é, mas tem que vem visitar. Veja bem, imagina um familiar. O filho da Sônia está estudando fora, está morando onde, Sônia? Alegre. Com que frequência ele vem em casa? Final de semana. Final de semana. Vamos supor que ele morasse, que ele estivesse estudando em Mato Grosso. Ele viria em casa 2 meses, vamos supor. Vamos supor que ele morasse nos Estados Unidos. Ele viria de 3, 4 meses. Mas ele viria. Então, a coisa não é assim, separou. Os mortos ficarão lá aguardando o juízo final. Não, eles se comunicam. Os dois mundos interagem. E é exatamente por isso que a gente está aqui estudando. Então, o morador fica na casa rondando por 6 meses, mais ou menos. Às vezes dá mais, dá menos. 3 anos. Não, tá não, impressão sua. Aí depois ele volta para visitar. Aí volta para visitar, porque ama. Até porque para ele não é bom. Não é produtivo. Que seria como a Sônia querer que o filho dela ficasse junto dela. Como é que ele ia fazer faculdade? Né? Ou então o filho aqui, não sei se tem alguém aqui que o filho foi morar no exterior. Não, meu filho, não vai para o exterior, fica comigo. Como é que o filho ia crescer? Então, mesmo a pessoa que a gente ama, a gente tem que permitir que ele vá, para ele voltar. O Rubem Alves tem uma história do passarinho. E a menina, né, ele conta de forma didática, a filha dele ficava muito triste quando ele viajava para fazer palestra. A filha pequena. E ele, então ele criou uma história para a menina, para a filha. Ele falou, minha filha, sabe que existia um passarinho. Esse passarinho, ele gostava muito de uma menina. Era uma menina assim, igual assim. E o passarinho, quando ele ia, por exemplo, na África, ele voltava com a pelugem negra, a pelugem preta, sabe? Parecendo bem te ver. Não, como é que chama aquele? Anu, parecia uma anu, a pena bem preta. Aí ela conversava, o passarinho contava para ela como é que era a África. Deu um tempo, o passarinho sumia de novo. Aí o passarinho ia na Ásia. Aí ele vinha com a pelugem amarela, amarelinha. Ele contava tudo sobre a China, o Japão, a Indochina, né? A Índia. Depois o passarinho ia para a Europa. E aí, um dia a menina falou, eu fico tão triste quando meu passarinho vai embora. Eu não quero que ele vá embora, eu amo tanto meu passarinho. Aí o que ela fez? Quando ele foi visitar, ele falou para ele, pega um negócio para mim ali dentro. Aí quando ele entrou, ela fechou a gaiola. Falou, não quero que você vá embora mais, eu te amo, eu quero que você fique comigo. E aí o passarinho ficou ali. E aí o passarinho começou a ficar doente. As penas começaram a cair.
Ele parou de comer. E o passarinho começou a emagrecer. E o passarinho já nem mais cantava. Aí a menina falou, ele vai morrer. Como a menina amava muito aquele passarinho, amava mais do que a vontade de ter o passarinho com ela, ela abriu a porta da gaiola. E o passarinho saiu e voou. Ela disse, agora ele nunca mais vai voltar, porque eu prendi ele na gaiola. E o passarinho voou. Então o passarinho voltou, cheio de pena. Dessa vez a penugem era vermelha. Ele falou, eu fui num lugar chamado América. Tudo lá tem de eu morrer. As pessoas têm um sangue muito vermelho, elas têm, o rosto fica vermelho quando elas torcem para o time de futebol delas. E aí o passarinho voltou a se comunicar com a menina. Aí a filha olhou para ele e falou, você é o passarinho, né, papai? Ele falou, filho, eu vou, mas eu volto sempre. Então, os nossos entes queridos são passarinhos, eles precisam ir para voltar. Voltam no dia dos pais, no dia das mães, no aniversário deles, no nosso aniversário, no Natal, na Semana Santa, eles voltam. Vem nos visitar e vai embora, como o filho da Sônia. Vem, dá aquela namorada da mãe, depois vai embora, volta para a faculdade, porque tem que ir para lá. Então vamos dar uma parada aqui, pessoal, para a gente fazer o lanchinho. Luiz? Nós vamos falar o que tiver que ser. Estou extasiado, estou por fora. Não. Vamos lanchar ali, gente, um pouquinho. 10 minutinhos, vou controlar aqui o tempo. Pessoal da internet, 10 minutos. Então daqui a pouco